Amigos do Mosaico, nós temos o prazer de receber novamente o Dr. Luiz Kignel, mas para surpresa de vocês, e um tempo atrás de mim também, ele não vai aparecer hoje no cargo de presidente da Federação Israelita. Não. Hoje o Luiz Kignel vai falar do que ele realmente gosta de fazer, qual é o hobby dele. E Luiz Kignel é uma espécie de Luiz Fernando Veríssimo da comunidade. Ele também tem um personagem que se envolve em mistérios. Luiz é um escritor. Ele já são 2 livros já que ele tem publicado, um deles inclusive já disponível como e-book. Luiz, é um prazer receber você aqui de novo. Conta um pouco para a gente dessa história de escrever livros. Da onde veio isso? Isso é para completar o mês? Obrigado, Rony. Eu vou te falar, é um hobby, escrever é um hobby, eu sempre gostei de escrever, e aí surgiu, uns anos atrás, a vontade de fazer um livro, de criar um personagem e fazer um livro. E, na verdade, o hobby de escrever é um hobby muito solitário. Você tem hobby de futebol, hobby de caminhada, hobby de jogar tênis, mas o escrever é um hobby que você tem que estar sozinho. Você tem que estar em casa, onde você quiser, fechado e concentrado. E te exige, para você escrever alguma coisa, 3, 4, 5 horas, e nem sempre você tem isso disponível. Quando você termina esse trabalho, você fala, bom, eu quero compartilhar o trabalho, né? Eu quero compartilhar com os amigos. Aí surgiu a ideia de publicar o primeiro livro, que se chama A Morte, Tudo Resolve. Deixa eu ver a capa aí. Deixa eu ver a capa do A Morte, Tudo Resolve. A Morte, Tudo Resolve, tá aqui. A Morte, Tudo Resolve. A Morte, Tudo Resolve. Foi até, sabe que foi engraçado? Quando eu lancei o livro, vieram muitos amigos e clientes. E como eu sou um advogado de família, de sucessão, alguns clientes achavam que era um livro de direito, né? Sobre o tema A Morte, Tudo Resolve, né? E eu falei, não, é uma ficção, é um romance policial, né? Foi muito engraçado. E aí eu criei esse personagem, o Thomas Lengic, que é um advogado, que acaba, pelos destinos do autor, se metendo em algumas confusões. E, para minha surpresa, ficamos entre os mais vendidos na época como romance policial, né? E foi um prazer muito grande ter escrito, porque aí você compartilha com os amigos. E disso me surgiu o desejo de fazer um segundo livro. Um segundo livro. O segundo, que se chama A Morte Não Toca Violino. Opa, A Morte Não Toca Violino. Esse já está em e-book, porque Okay. esgotou. Já está em e-book. O primeiro deve estar ficando em e-book mais uns dias, o segundo já está em e-book. E é o nosso Thomas Lengic em mais uma aventura. Aqui tem uma curiosidade. Acho que todos sabem, eu sou genro do Nathan Schwartzman, do violinista, né? E eu, com muito carinho, fiz uma homenagem ao Nathan, e ele é um personagem do livro, como Nathan Schwartzman, né? Quer dizer, o livro todo é uma ficção, toda é uma história, né? Mas eu quis homenagear meu sogro, que eu tenho muito carinho como um pai, e então coloquei ele como personagem do livro, né? Ele ia além do livro, diz assim, ô Luizinho, mas você tá maluco? Essas ideias, eu aqui no meio da história resolvendo com você, né? E brincava comigo. Então ficaram os 2 livros, né? Então vamos lá. Me diga uma coisa, esse é um livro daqueles que a gente pode ler à noite na cama e depois dorme tranquilo? Ou vai ficando cada vez mais envolvido, não consegue dormir, passa a noite em claro? Eu sou suspeito, mas eu tive gente que pegou o livro na quinta e me ligou na segunda. Não consegui parar de ler. Quer dizer, a gente também vai aprendendo a escrever, e o que eu gostei, que aprendi em outros autores, é que você sempre termina um capítulo com alguma coisa que não está resolvida. Então você sempre tem que continuar o livro. Então, o último capítulo ou o penúltimo resolve, mas a partir do segundo ou terceiro, ele termina com um problema, que só resolve no próximo. Então ele vai puxando Uma curiosidade, como é que a história do Luiz Kignel interfere, ou é base, ou é referência para o livro que você escreveu? Engraçado, assim, o Thomas Lengic é um advogado que começou a carreira, que lutou muito, tem um pouco da minha história da luta como advogado recém-formado, de procurar clientela,
de sonhar de ter um grande cliente que te pagasse as contas, né, como advogado recém-formado. Então isso é um pouco o Thomas Lang que vai vivendo. O primeiro livro, ele se passa em São Paulo e em Nova York, então ele conta os lugares que eu frequento lá, né, vai para o mundo de Nova York, onde a gente conhece, conta coisas curiosas de lá. E o segundo livro também, ele se passa em São Paulo, com coisas que a gente conhece, lugares que eu frequento, coisas que eu vi. Então, assim, quem me conhece fala, eu estava com você nesse evento, né? Eu estava com você, eu já tive nesse lugar, eu já fui nesse restaurante, eu já comi esse prato, né? Então isso é muito legal do livro, né? E é um hobby viciante, né, Rony? Você vai crescendo e vai tendo prazer para compartilhar depois com todo mundo. Luiz, eu fico contente de ter tido a oportunidade de conversar alguns minutos com você sobre essa atividade que eu acho que muita gente, a maior parte das pessoas que conhecem Luiz Kignall talvez não saiba que ele é um escritor de mistérios e romances, vamos chamar assim, romances policiais. Nós temos o terceiro livro, que é a trilogia, né? A Morte Nasceu para Todos, né? Mas eu te confesso que desde que eu assumi a federação, que eu, com muito prazer e com muito gosto, estou muito realizado pessoalmente, poder ajudar a comunidade e retribuir, eu não tenho tempo. Então, quando eu acabar meu mandato em 2021, eu vou voltar à trilogia, porque agora, no emprego que eu ganhei da comunidade, não tem tempo para escrever livro. Olha, eu vou arriscar dizer, Luiz, que a federação nasceu para todos, e por isso ela está ocupando o lugar do teu terceiro livro. Tá bom, olha, foi um prazer conversar com você, e fica aí a dica para os nossos telespectadores. Nós temos que ficar em casa, nós temos que, enfim, encontrar outras atividades. Estão aí os livros do Luiz para nos ajudar a enfrentar a pandemia. Mais uma vez, muito obrigado, Luiz. Grande abraço. Um grande abraço, o Mosaico volta já já.